Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclair e hoje eu quero conversar com vocês acerca do ser autodidata, a decisão que você vai ter que tomar na sua vida. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações, acompanhe a gente até o final e se gostar, compartilhe com os amigos, deixe o like e o comentário, beleza? Primeiro eu preciso definir para vocês que assistem esse vídeo, talvez você chegue aqui por algum motivo, por alguma notificação, a palavra autodidata. De auto vem do grego autos, que significa de si mesmo, ou a si mesmo, vamos colocar dessa forma simploriamente, e didata vem de didascos, né? Aquele que ensina a aprender, né? Aquele que nesse sentido, ok? Então, autodidata é aquele que ensina por si mesmo, aquele que seria aprende, né? A palavra didata tem a ver com didática, capacidade de ensinar e de aprender, o processo. Então você tem tudo isso relacionado. Então, autodidata é aquele que aprende por si mesmo, ou aquele que se ensina a si mesmo, né? Que você tem o termo didáscalos no grego, que é professor, alguma coisa assim. Me fugiu agora, não vou parar para pesquisar isso, beleza? O que acontece? Hoje, exige-se um mundo cada vez mais especializado, como eu comentei nos vídeos anteriores. Então, você fazer um estudo formal para algumas profissões hoje são extremamente necessárias, como médico, professor, deixa eu imaginar uma outra profissão. Piloto de avião, mecânico de avião, engenheiro de foguete, né, capitão de navio. O que acontece? Existem profissões ou coisas na nossa sociedade que exigem um alto nível eles exigem um alto nível de habilidade. Piloto de avião. Você vai dar um caça para um moleque de 17 anos de idade que acabou de entrar na aeronáutica? Claro que não, parceiro. Entendeu? Então, devido à complexidade, é necessário o estudo formal, o estudo técnico. Só que uma coisa que a gente nunca pode perder e que a gente tem que se encontrar é a capacidade de aprender por si mesmo, de estudar por si mesmo, que é ser autodidata. E o autodidata, em algumas profissões, ele perdeu muito espaço. Ser autodidata. Por exemplo, mecânico de moto. Cara, como é que o cara, até nos anos 2000 ali, até os anos 2000, 2010, ele virava mecânico de moto, por exemplo. Mas ele era um moleque com 10 anos de idade que entrava na oficina do tio, ou do pai, ou do irmão, ou ele entrava lá na oficina do bairro lá. Ele entrava, começava lavando peça. A primeira coisa que ele fazia era lavando peça. Daqui a pouco ele estava desmontando um motor, daqui a pouco ele estava montando o motor, daqui a pouco ele estava, né, fazendo o quê? Trocando corrente de comando, daqui a pouco ele estava trocando pneu, né? É assim, e o cara ele aprendia na prática, né? Alguém ensinando, os mais velhos passando conhecimento, mesma coisa marceneiro, mesma coisa pedreiro. Você saía e ia aprender com alguém, era um ofício, ok? Ponto, ponto. Alguém te ensinava ou você aprendia sozinho. Só que, por exemplo, eu falei menção das motos. Hoje, as motos elas já deixaram de ser carburadas, elas são injeção eletrônica. Então é necessário um conhecimento técnico de computador para mexer em moto. Senão você não vai ser um bom mecânico. Inclusive aqueles mecânicos muito velhos tiveram que se atualizar. Se não se atualizaram, eles estão cada vez mais perdendo espaço dentro do mercado. Por quê? Porque as motos estão vindo cada vez mais tecnológicas. A base é a mesma, só que você tem a questão da parte elétrica, a parte eletrônica, a parte de programação, que ele precisa aprender. Computador, mesma coisa. Professor, cara, um professor hoje, eu nunca mexi com Excel, tá? Eu nunca fiz curso de Excel. Entro na rede estadual do estado de São Paulo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que me deparar? Com um documento Excel. E como é que eu faço para ver a informação naquela bagaça? Letra pequena, letra miúda. Como é que eu faço? Explica para mim. O que eu fiz? Fui procurar vídeo no YouTube? Não.
Eu simplesmente olhei, fui tentando estruturando, cutucando aqui, cutucando ali, vendo o que eu fazia aqui, gerava um efeito, vi que ali. Aí daqui a pouco eu descubro que eu só seleciono o bimestre que eu quero, a sala que eu quero, o ano que eu quero, a matéria que eu quero. Eu vou reduzindo. É assim que funciona o Excel. Só que existe curso de Excel há 20 anos. E como professor do Estado de São Paulo, eu vou precisar fazer. Eu preciso entender como é que funciona o Excel. É claro que existe curso na internet sobre isso. Depois eu dou uma olhada. Mas entendeu? Então, o simples ato de ser professor de língua portuguesa, professor de história, professor de ensino médio do seu filho, professor do seu filho que está na rede estadual, esse professor ele precisa saber Excel para poder cumprir as funções burocráticas dele como professor, para fazer planejamento de aula, disso, daquilo, ele precisa. Entende? Então, o que isso entra em ser autodidata? Você tem que aprender. Ou faz o curso, mas você tem que aprender. E o aprender por si mesmo. O aprender por si mesmo. Que foi o que eu acabei de falar. Eu entrei, olhei, fiquei perdido, fui lá, tentei me localizar. Fiz. Nunca fiz um projeto de aula na minha vida, um planejamento de aula. Eu tenho que aprender. Entendeu? Tive que aprender a fazer planejamento de aula. Eu descobri que eu trabalho em 3 escolas diferentes. Cada escola, a estrutura é a mesma, mas a forma como é colocada, disposta no documento é diferente. Simplesmente assim. Entende? Simplesmente assim. Não tem muito mimimi, não tem muito mamamá. É assim. Entende? E aí o que acontece? Profissões, ou algumas profissões, elas perderam. Oficina mecânica, por exemplo, hoje, cada vez mais exige-se mão de obra especializada. Você tem que fazer curso e ir se especializando. E o autodidata é aquele cara que ele aprende por si mesmo. Então você vai ter pessoas que conhecem muito de história, mas que não tem formação. Essa pessoa, por mais conhecimento que ela tenha, ela não pode exercer a função de professor de história. Entende? Eu tenho um amigo que o cara é um gênio da literatura. Não é um gênio. Ele é um ótimo. Ele tem um conhecimento muito vasto em literatura brasileira, literatura portuguesa. O cara leu muito, estudou muito. Mas ele não pode entrar na sala de aula e ensinar. Por quê? Porque ele não tem a faculdade de letras. Né? É um cara que tem uma didática melhor que a minha. Eu sou melhor como professor de história. Né? Mas eu posso dar aula de língua portuguesa porque eu tenho faculdade. E ele não. Entendeu? Eu tenho faculdade em letras, português e inglês, e ele não. E é um cara com conhecimento absurdo, né? Morou em Portugal e tal, mas por não ter uma formação. Então, o autodidata é aquele cara que estudou por si mesmo, tem um conhecimento tão grande até do que alguém que é técnico na área, e que, né? Só que, dependendo do contexto, ele não pode trabalhar na função. Entende? E existem aqueles autodidatas que são tão bons naquilo que eles fazem, que eles são colocados em equipe com gente capacitada, ele ganha igual ou ganha até mais, e assim vai. Né? Então, o autodidata é aquele que aprende por si mesmo e se desenvolve nisso. Eu digo, por exemplo, uma coisa que na minha biblioteca que você vai ver muito livro de grego. Eu aprendi grego bíblico sozinho. Tava lá nos meus 20 e poucos anos de idade, cavando buraco, batendo marreta na parede. Queria aprender um pouco mais. Fui ler um livro. Graças a esse livro, Explicação Textos Difíceis da Bíblia, eu comecei a estudar grego bíblico. Né? Isso foi em 2012. Quando foi 2018, eu tive que começar a dar aula de grego para ter alguma coisa, que estava difícil o trabalho, de pedreiro e tal. E meti bronca. Sou professor. Só que tem uma coisa. Eu aprendi grego, mas eu fui estudar. Estudei o grego, me tornei autodidata, não tive professor de grego. Inclusive nas faculdades de teologia que eu me formei, nos cursos de teologia que eu me formei, não tinha grade curricular de grego. Então eu entrei estudando grego sozinho e não tinha professor para me ensinar. Não tinha nem na grade curricular de teologia, por exemplo. Mas estudei teologia, fiz teologia, depois eu fiz história, depois eu fiz letras português e inglês, né? E aí hoje eu leciono grego, fui chamado para dar aula num seminário, que inclusive depois que eu falei pro cara do seminário, nesse seminário que eu dou suporte, tô até gravando umas aulas de grego para ele, regravando as aulas de grego que eu fiz em 2020 para ele, eu falei para ele que eu era formado em teologia e tinha formação em história na época.
em 2020. Ele olhou e falou, louco, você tem tudo isso? É. E trabalha na obra. É. Exatamente. Então, eu aprendi sozinho. Juntei livro, conhecimento, que vinha cara com doutorado perguntar para mim. Tinha cara estudando na PUC, na USP não, mas cara estudando na PUC, estudando teologia em outros lugares aí, que vinha perguntar para mim. Que vinha, professor Adolfo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E eu, tecnicamente, era eu que era para estar perguntando para eles, e não eles perguntando para mim, mas eles perguntavam para mim, porque eu aprendi sozinho. Então é muito importante a gente aprender sozinho, a capacidade da autodidática, de ser autodidata, porque é uma habilidade que você aprende as coisas sozinho e você ensina a outras pessoas. Entende? Simples assim. Eu, por exemplo, sou agradecido demais. Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não sou um gênio. Eu sou um aluno, eu sempre fui um aluno, inclusive nas faculdades, todos os cursos que eu passei, eu sempre fui um aluno mediano. Sempre fui um aluno mediano. Com potencial para ser um aluno bom, mas um aluno mediano. Nota 6, 7. Quando eu tiro 8, eu já estou indo muito bem na matéria. Mas minha nota média é 6 a 7. 6 a 7. Eu sou um aluno mediano. Professor, como é que é? O senhor é um aluno mediano, aprendeu grego, tem 4 faculdades nas costas. A diferença é que quando eu começo uma coisa, eu não termino, eu não paro ela, eu termino ela. Eu conheço um monte de gente que fez 2 anos de não sei o que, começou a fazer faculdade de não sei o que, parou em 1 ano, parou em 2, parou... Eu conheço gente que parou no 3º ano de advocacia. Rapaz, se meu filho faz isso comigo, eu bato nele, cara. Se é meu filho, eu bato nele. Ele falou, não, velho, você começou, você termina. Só falta mais 1 ano, 2, termina. Começou, termina. Começou, termina. Se você começar alguma coisa, você tem que terminar. Então, assim, eu não sou um gênio de Konoha. Sempre tive potencial para ser um bom estudante, mas sempre fui mediano. Só que uma coisa eu começo uma coisa, eu termino ela. Ponto. E assim vai. Então, essa capacidade de gerir o meu estilo de vida, a minha personalidade, fez com que eu tivesse 3 faculdades e começasse uma 4ª. E eu comecei uma 4ª e eu vou terminar ela. Que é de jornalismo. Não pretendo ser jornalista. Só quero trabalhar e melhorar minha capacidade de passar informação e tal. Inclusive, a minha faculdade de jornalismo, o que eu estou estudando, passando para os alunos de língua portuguesa, é o que eu tô, é coisas que eu estou estudando no jornalismo, né? Então, a faculdade de jornalismo vai me ajudar a passar a aula para os alunos. Você acredita nisso? Entende? Então, eu nunca imaginei essas coisas. Só fui sendo deixado levar e estudo. Tá? Porque a faculdade que eu quis fazer mesmo, que eu quis, história. O resto, meu amigo, foi tudo por engano. Teologia, jornalismo, letras, português e inglês, que é onde eu atuo hoje, né? Graças ao diploma de letras, eu consegui entrar na rede estadual para dar aula, né? Então, assim, sou extremamente agradecido. Mas eu fiz por engano, eu fiz assim por hobby. Porque eu já estudava grego, falei, já que eu estou estudando grego, já que eu tenho formação em teologia, eu preciso aprender mais sobre linguística. Onde que você estudou linguística? Língua portuguesa. Fui lá e fiz um R2 em língua portuguesa. Graças a isso eu estou dando aula. Entende? E aí eu estou podendo viver daquilo que eu sempre quis, que é ensinar. Não que eu não faça isso aqui no YouTube, não que eu não faça isso em outro canal, ou presencialmente. Não, isso eu já faço. Só que viver disso, sem ter que cavar buraco, é outro patamar. Só estou me acostumando ao ritmo. Então, ser autodidata é isso. Você pega, você estuda por si mesmo e você consegue conhecimento dessa forma. E isso está sendo perdido ao longo do tempo. Isso está se perdendo ao longo do tempo. As novas gerações estão tendo dificuldades de serem autodidatas. Né? Porque tudo está ficando muito automatizado. Não, já eu pago, né? Prefere pagar alguém. Não que, por exemplo, eu se eu tiver dinheiro, eu prefiro pagar para alguém consertar minha moto, porque eu tenho trauma com parafuso. Eu tenho muita dificuldade com parafuso. Chego num parafuso lá, eu não tenho a ferramenta certa, eu preciso que alguém mexa ali. Porque senão eu vou danificar o motor da minha moto, vou danificar não sei o que. Tem coisa que a gente faz em casa, troca um chicote, troca não sei o que, mexe numa parte elétrica, emenda um fio ali e a moto volta a funcionar perfeito. Mas tem coisa que eu não consigo mexer. Eu preciso de uma pessoa especializada. E então assim,
Então tem coisa que a gente precisa confiar em outras pessoas e tudo certo, tá tudo certo. Mas o máximo que a gente conseguir aprender e a gente desenvolver essa habilidade é fascinante. Um aluno meu, que eu tenho o privilégio de dar aula para ele, eu cheguei pro cara, fui conversar com ele, o moleque sabe alemão, pô. O moleque estuda alemão sozinho. Aí eu chego na outra escola, tem um cara que fala 4 idiomas, pô. Sorte que pra esse eu não dou aula de inglês. O maluco fala 4 idiomas. Tá entendendo? Então, a gente precisa se atualizar, precisa conhecer. Lembra que eu falei sobre Excel? Lembra que eu falei sobre o motor de moto? Se o cara não começar a se atualizar, e isso você não vai muitas vezes fazer curso. Você vai se atualizar olhando, pesquisando, aprendendo por si mesmo, ou necessariamente buscando um curso também, para poder exercer sua função. E assim vai. É isso. Acho que está um pouco confuso o vídeo. Eu não faço roteiro. É tudo assim. Bronca. Preciso começar a fazer roteiro, igual eu faço com plano de aula. E tá tudo certo. Um abraço e fui. Adolfo Clair à disposição.